Depois de uma rotina pesada de muitas brincadeiras, na última edição do Revista no Museu dos Brinquedos, estamos de volta ao nosso cantinho aqui no estúdio para mais um programa feito especialmente para você. O assunto de hoje, contudo, está longe do universo das brincadeiras. Nesta semana, o governo de Minas Gerais decretou estado de emergência por causa dos constantes incêndios em parques e reservas ambientais. Somente no último fim de semana foram mais de 200 focos de incêndios em Belo Horizonte e região metropolitana, segundo o Corpo de Bombeiros. Número ainda pequeno se comparado aos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que registrou 470 focos de queimadas em Minas Gerais, somente nas 10 primeiras horas do último sábado. A situação é preocupante, já que 90% das queimadas ocorreram pela ação do homem, situação que foi comprovada no incêndio criminoso que mais uma vez devastou um dos mais belos cartões postais do estado. Situado na região metropolitana de Belo Horizonte, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça é uma das mais importantes áreas verdes do estado e o terceiro maior parque em área urbana do país. O parque soma a importância de abrigar alguns dos mananciais que abastecem a capital e região metropolitana, além de zelar pela preservação de animais ameaçados de extinção. A diversidade da Mata Atlântica proporciona um colorido especial que encanta a todos os visitantes, ou pelo menos encantava. Atualmente, todo esse verde vem sendo transformado em cinza. Bombeiros retomaram o combate ao incêndio na Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte. Criminoso incêndio que atinge o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Grande BH. Há 4 dias, o fogo consome uma grande área do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte. E a suspeita é de um incêndio criminoso. Só neste ano, os incêndios que atingiram o Parque da Serra do Rola Moça somaram a destruição de quase 30% da reserva, segundo o Corpo de Bombeiros. Em 2011, o estrago foi ainda maior. Mais da metade da vegetação foi consumida pelas chamas. Além do Parque do Rola Moça, que é uma vítima constante desses incêndios, outras unidades de preservação, como a Serra da Piedade, na Grande BH, e também a Serra do Cipó, tiveram parte da vegetação destruída pelo fogo. Tantas queimadas trazem consequências sérias como o agravamento da crise hídrica, que já tem aproximado regiões como o Sudeste da realidade nordestina do país. Algo percebido também nas altas temperaturas que tem gerado o clima de deserto em Belo Horizonte. E as belezas das montanhas que cercam a cidade acabam escondidas em meio às cortinas de fumaça. A combinação de tudo isso tem incomodado muita gente. As queimadas, elas deixam o calor mais intenso, principalmente porque estão acabando com as árvores, né? Muito abafado. Eu acho que agora é a época mais quente do ano. Sou alérgico, né? Então, por causa do calor, poeira também às vezes aumenta. Eu tô reparando na cidade muita fuligem também, né? O índice de incêndio aí aumentou, então isso anda prejudicando bastante. Eu acho que o tempo está muito forte e abafado e as pessoas que são assim obesas, hipertensas, é que elas, né, apertem mais e sofrem mais, né? Tá muito difícil, eu tenho que beber mais ou menos uns 5 litros de água por dia para suportar. Eu acho o calor tá fora da realidade, né? E as queimadas em Minas, elas todo ano têm repetido, por esse excesso de calor, tá muito grande. E o próprio estado tá sofrendo. Agora, eu fico com dó de muitas pessoas. Eu não tenho problema respiratório, mas grande parte da população parece que tem um grande problema de respiração. E a situação pode piorar se nada for feito e a população não se conscientizar. Veja só. O tempo quente e a umidade relativa do ar, que chega a 12% em Belo Horizonte, contribui para o maior número de queimadas. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor e geógrafo Alessi. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Professor, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Minas Gerais tem sido o maior estado no Brasil com esse grande número de queimadas.
e a grande área, né, afetada são áreas de preservação, né? E faltam políticas públicas que contribuem para amenizar essa situação? Então, a gente tem que pensar o seguinte, toda época de seca é época de preparar a terra ou fazer o pasto, né? Enfim, manejar a terra para o plantio. E usar o fogo como um elemento, né, um instrumento desse manejo é uma prática cultural muito antiga aqui no Brasil. O grande problema é que praticar essas queimadas, um dos grandes problemas, né, é praticar essa queimada numa época extremamente seca. O uso do fogo, por exemplo, ele não é uma coisa, inclusive ele tem uma legislação própria, né? Nós temos uma legislação ambiental que é muito boa, é só executá-la da maneira mais adequada, né? Vamos dizer assim, primar pela execução dela. Imagine unidades de conservação de 30 mil hectares com 2, 3, 4 guarda-parques. Como que é esse controle, né? Eu fico imaginando que o aprimoramento do cumprimento das normas, das regras, da lei é algo desejável e a gente tem que se atentar para ele. Agora, é muito importante que a população, de uma maneira geral, né, ela entenda que a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes nossas do dia a dia. Às vezes, atitudes muito pequenas, elas desencadeiam acidentes e queimadas de um volume muito grande. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, tem um parque do Rola Moça. Isso, recentemente a gente, né, teve um incêndio lá, e isso que eu ia te perguntar, professor. Nesse tempo de falta d'água, né, essas queimadas se agravam muito mais, né, toda a situação, não é isso? Com toda certeza. Olha só, o Parque do Rola Moça, ele é uma unidade de conservação praticamente urbana, ele está todo cercado por áreas urbanas e tem uma série de atividades ao redor dele, inclusive tinha um lixão próximo, né? Você tem, enfim, mineradoras, você tem uma série de coisas, condomínios, e inclusive essa unidade de conservação, ela recebia algumas práticas religiosas, algumas pessoas vão para essa unidade de conservação fazer as suas práticas culturais, etc. Muitas vezes levam, acendem uma vela, perde-se o controle. E o pior de tudo é que o Parque do Rola Moça ainda tem um elemento interessante, que ele tem muito capim-gordura que serve como um combustível para essas queimadas. Pior ainda que o Rola Moça é uma unidade de conservação que protege mananciais que abastecem Belo Horizonte. Então você tem um empobrecimento da vida, né? Esses incêndios, eles trazem uma série de consequências de curto e de longo prazo. Professor, e a gente tem um tempo aí onde tem havido uma baixa de chuvas, mas em contrapartida o número de incêndios só tem aumentado. Uma das consequências nós já estamos enfrentando ela, que é essa crise hídrica. Mas o que o senhor acha que nós teremos aí para os próximos meses ou até ano? Falar de alguma coisa que envolve climatologia, como é um sistema muito complexo, você tem que pensar em muitas variáveis, né? Eu te diria o seguinte, primeiro, seca sazonal, a gente pode esperar por ela. Você tem pelo menos já 3 anos de uma redução bastante significativa do volume de chuva precipitado. Não só do volume, mas também da concentração desta chuva, né, que significa uma dinâmica específica com o solo em função dessa concentração. Eu te diria o seguinte, no ano que nós estamos vivendo, nós estamos num El Niño dos mais intensos, a temperatura do Oceano Pacífico, né, onde a fase marítima do evento está acontecendo, ele está me dizendo que o evento é um evento extremamente forte. Então, por exemplo, você deve ter notado que a gente está sentindo calor demais. O que é isso? Normalmente, uma das teleconexões que o El Niño causa é acelerar uma corrente de jato subtropical que evita que as frentes frias penetrem na região sudeste do Brasil, dê aquela refrescada na temperatura, produzam aquela chuva que muitas vezes pode ser de 2, 3 dias ou até mais se ela desencadeia um outro fenômeno. Com relação aos próximos anos, o El Niño ele tem um ciclo de vida. Ele de mais ou menos 18 meses. Eu te diria que quando começasse o inverno do ano que vem, é muito provável que ele tenha se dissipado. É difícil fazer prognóstico de longo prazo, mas do ponto de vista climatológico, eu diria o seguinte, esses ciclos eles têm fim, né? É bem provável que daqui a algum tempo essa seca se reverta num outro período chuvoso e por aí afora. Só que isso não quer dizer que a gente possa sair botando fogo, né? Porque a gente está piorando as condições ambientais e não só afetando a biodiversidade,
mas a condição de existência da gente. A gente pode ver em todo o BH uma névoa, né, que paira pela cidade, que é resultado do clima seco e formado pela sua poeira e poluição. E com certeza a fumaça das queimadas contribui, né? E como que fica a qualidade do ar, principalmente para a saúde das pessoas? Imagina que a Organização Mundial de Saúde estabelece um patamar adequado para, enfim, para nós, né, para a nossa saúde, que está em torno de 60%, se não me engano. E nós, essa semana, nós temos momentos em que esses valores chegaram a 12%. Então, isso é extremamente prejudicial para a saúde. Então, a situação do ar na cidade está muito complicada mesmo. Vamos torcer para que São Pedro ajude, mande um pouquinho de chuva para melhorar a nossa condição aqui. Bom, professor, mais uma vez eu agradeço por ter aceitado o convite, estar conversando comigo e vamos torcer para que realmente chova, né? Nós estamos precisando. É isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto na companhia de Clara Senra, que tem novidades sobre o cenário cultural de Belo Horizonte. Eu também volto, mas de outro lugar. Ficou curioso? Então não saia daí que já já a gente conta tudo para você.